Oi, suas bonitas, tudo bem com vocês? Já fazia algum tempo que eu queria tá fazendo aqui esse comentário sobre Gênesis capítulo 1, né? E já faz um tempo que eu venho estudando esse versículo, né? E hoje eu tomei coragem e estou aqui falando com vocês, né? Primeiramente eu vou mostrar a Bíblia que eu uso para estudar. Essa aqui, ó, é a nova tradução, né? A nova linguagem de hoje. E ela tem Ela tem essa parte aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo? Que é um estudo um pouco básico, tá vendo? De versículo por versículo. E eu tô usando também um pouco desse estudo da própria Bíblia, para mim poder estar fazendo esse estudo, né, de Gênesis. E também eu utilizo essa Bíblia aqui, que eu acho, se eu não me engano, é a tradução atualizada, que eu uso essas duas Bíblias, que ela não tem, ó, ela não tem parte de estudo, ela tem algumas referências, que é o que eu também uso. Eu não vou entrar muito nas referências, eu vou fazer um resumo bem básico, né, do que eu pude aprender com Gênesis capítulo 1. Mas na minha página tá salvo todos os estudos de Gênesis capítulo 1 até o último capítulo. Quem quiser dar uma olhadinha lá com todas as referências bíblicas, tá? Com pensamentos, tem orações também. Então fiquem à vontade para tá dando uma olhadinha nisso. Então vamos lá. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que já no primeiro versículo da Bíblia, o que todo mundo já sabe, né? É que afirma, no começo Deus criou os céus e a terra. Então, já no primeiro capítulo, a própria Bíblia já afirma que Deus criou os céus e a terra. Nós vemos a criação do universo e da raça humana, também vemos a criação do céu, da terra e tudo que há na terra, né? E aí nós vimos também no primeiro capítulo de Gênesis a confirmação de que Deus criou o mundo 14 vezes. Só no primeiro capítulo, né, ele já afirma 14 vezes que ele criou o mundo. Nós vemos a expressão Deus criou 5 vezes no primeiro capítulo, nos versos 1, 21 e 27 fala 3 vezes, o verso 27 fala 3 vezes que Deus criou o mundo, né? A expressão Deus criou. Também temos a expressão Deus pôs, Deus colocou, né? 5 vezes também, que está nos versos 5, 8, 2 vezes no verso 10 e no verso 17. E também vemos a expressão Deus fez. 4 vezes essa expressão aparece no primeiro capítulo, nos versos 7, 2 vezes no verso 16 e também no verso 25. Também temos a confirmação de que Deus criou o mundo com a sua palavra. No primeiro capítulo, né, Gênesis capítulo 1, nós vemos essa confirmação por 10 vezes, né? Nós vemos a expressão Deus disse, então Deus criou com a sua palavra, ele disse 10 vezes, que está no verso 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 e 28. Então, Deus disse, né, para poder criar o mundo. Deus criou o mundo e tudo que há no mundo com a sua palavra. Tudo se formou com a palavra de Deus, né? Também tem essa confirmação por 6 vezes, com a expressão assim aconteceu. Então, Deus disse e assim aconteceu. 6 vezes, que está no verso 7, 9, 11, 14, 24 e no verso 30. E outra coisa também, né? Além disso, Deus olhava para a sua obra. Essa confirmação, a gente vemos essa confirmação por 7 vezes. Então, foram 7 dias de criação do mundo e 7 dias Deus olhou para a sua obra. Então, nós vimos essa expressão Deus viu por 7 vezes, né? Nos versos 4, 10, nos versos 12, 18, 21, 25 e no verso 31. A gente vê a expressão Deus viu. Então, Deus criou com a sua palavra, Deus disse,
né? E o que Deus disse aconteceu, assim aconteceu. E Deus viu, né? E nós vemos também que essa expressão Deus viu, Deus olhava pra gente todos os dias, essa confirmação deixa bem clara que ele só não olhou nos dias da criação, mas ele olha para nós todos os dias. Deus, ele está de olho em tudo que nós fazemos. Deus está de olho para cuidar da gente, para olhar para a gente mesmo, olhar para o nosso interior, para o nosso coração. E nós também vemos a expressão Deus abençoou. Deus abençoou as suas obras, né? E os seres viventes. Nós vemos a expressão Deus abençoou por 2 vezes. Nos versos 22, que eu vou ler aqui para vocês. Nos versos 22 ele fala assim, ó. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse, aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Então, Deus abençoou os seres vivos. E no verso 28 fala assim, ó. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, Deus abençoou. Aqui ele tinha acabado de criar o homem, né? Porque nós lemos aqui no verso 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou. Então Deus abençoou a sua criação uma vez no verso 22, que são os animais, e Deus abençoa o homem. Somente 2 vezes ele abençoou. E aí fica uma pergunta pra gente, né? Quantas vezes é necessário te afirmar uma coisa para você entender que aquela coisa é verdade? Só aqui no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que Deus afirma 39 vezes que ele criou, ele fez, ele pôs, ele abençoou, ele viu. 39 vezes tem a expressão que Deus criou o mundo. Então, quantas vezes precisa dele afirmar isso para você? Que ele é o criador de todas as coisas, né? Aqui também, a criação ela é dividida em 3 partes, né? Em um período de 6 dias, Deus criou o universo e os seres vivos. E eu consegui dividir essa criação em 3 partes. A primeira parte está nos primeiros 4 dias, que Deus criou o universo, que está no verso 3 ao 19. Ele cria o universo, ele cria a água, ele cria o céu, o sol, ele separa, né, a terra do mar, faz essa divisão em 4 dias. Então, essa foi a primeira parte da criação. Tem a segunda parte da criação, que é feita no 5º dia, que Deus cria as aves e os seres marinhos, né, que estão nos versos 20 até o verso 23. E a terceira parte, que no 6º dia Deus criou os animais terrestres, né, que são todos os que andam na terra, que estão nos versos 20, incluindo a criação do homem, que está no verso 26, tá? O relato de cada dia da criação termina com a afirmação de que Deus viu que o que ele tinha feito era bom. Nós vimos essa expressão por 6 vezes, 6 dias de criação, 6 vezes Deus viu que era boa a criação. Então enfatiza que, para a gente poder saber que tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, é bom, é perfeito e é da vontade dele, né? Também aqui, ó, fazendo o estudo de Gênesis, verso 26, nós vemos que o homem, ele é a única criatura que foi criada, que se parece com Deus, né? Que nem nós vamos ler aqui, ó, no verso 26, fala o seguinte: aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, ó, ele fala, agora vamos fazer os seres humanos, que se parecerão como nós, que serão como nós,
que se parecerão conosco. Nós somos sementes que se parece com Deus, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Também foi dado poder ao ser humano, o poder de dominar os outros animais, o poder de estar no controle de cada animal. Então, nós temos esse poder de dominar cada animal. E no verso 29, a gente deixa bem claro que, a princípio, carne. No verso 29, fala o seguinte, deixa eu achar aqui. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Então, aqui Deus permitiu que nós comêssemos verduras, frutas, legumes, todo tipo de plantação. Mas até então não era permitido ao homem comer carne. Essa permissão ao homem comer carne foi dada só em Gênesis 9. Vou abrir aqui e vou ler para vocês. Em Gênesis capítulo 9, no verso 3, fala assim, ó: vocês podem comer os animais e também as verduras, e eu os dou para vocês como alimento. Somente aqui em Gênesis, depois do dilúvio, é que foi dada a permissão ao homem de comer carne. Até então, não era permitido ao homem comer carne, ele comia somente verduras, legumes e frutas, né? E também, voltando no verso 26, Deus criou todas as coisas e somente na criação do homem que ele pediu ajuda, né? Porque nós vemos que em toda a criação ele fala, Deus criou, Deus fez, como se ele fosse uma única pessoa. E no verso 26, na criação do homem, ele fala, façamos o homem, vamos fazer, como se ele estivesse pedindo ajuda para outras pessoas, né? E que aqui a gente sabe que essas pessoas que ele estava pedindo ajuda era o próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Que também nós sabemos que Deus, ele é o único Deus, porém ele é 3 pessoas na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 têm um papel distinto, cada um tem o seu papel num único Deus. Eu tomei a liberdade de fazer essa divisão, né, da Trindade, mas isso foi uma coisa minha, tá, gente? Só para deixar bem claro, né, aqui. Eu fiz a divisão de Deus, o Pai, como o Criador. Ele é o que cria, ele é o que faz, ele é o que coloca, né? Jesus Cristo, Filho, ele é o nosso Salvador. Ele foi aquele que veio, que morreu na cruz por nós, que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida com ele. E o Espírito Santo, que seria o nosso sustentador, é aquele que Jesus Cristo deixou depois da sua morte para fazer a ligação entre o ser humano e Deus, o próprio Deus. Então, ele é quem sustenta a nossa fé, ele é quem sustenta a nossa coragem, ele é quem sustenta a nossa alegria, ele é quem sustenta todos os frutos do Espírito. Que eu não vou entrar em questão, tanto porque eu nunca aprofundei o estudo sobre os frutos do Espírito, tá? Então, é isso que eu vim deixar para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que eu tenha ajudado um pouco. Eu aprendi muito no capítulo 1 de Gênesis, que Deus, ele é o que cuida, ele é o que prepara. Assim como uma mãe e um pai, quando está esperando um filho, né? Eles estão a mulher está grávida e o pai está ali, eles estão esperando esse filho. Eles preparam tudo, eles preparam o quarto da criança, eles preparam a roupa, eles pensam no nome. Deus, ele também prepara tudo pra gente. Antes mesmo do nosso nascimento, ele já deixou tudo preparado no mundo. Ele preparou uma família, ele preparou amigos, ele preparou pessoas com quem você pudesse estar junto durante a sua vida aqui nesse mundo. Preparou uma escola. Quando você, no caso, né, que a gente cresce e vai trabalhar, Deus também prepara um trabalho. Deus, ele só não prepara, mas ele cuida também de cada detalhe. Então, assim, isso me ensinou muito, esse estudo de Gênesis capítulo 1. Tá me ensinando, assim, a entregar mais e a confiar mais em Deus, sabendo que Deus prepara todas as coisas, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas.
Ainda não é fácil entregar tudo nas mãos de Deus, às vezes a gente ainda tem, eu, pelo menos por mim mesma, mas Gênesis capítulo 1 tem me ensinado muito a confiar que Deus irá cuidar de todas as coisas, que Deus irá preparar. Até quando tem as provações, os problemas, Deus já deixou tudo preparado, já deixou até a solução preparada para mim, né? E também para você, tudo que acontece na sua vida também, Deus tem tudo preparado, Deus está cuidando de você. E esse também é uma forma da gente saber que Deus nos ama, que Deus está sempre olhando por nós, como nós vemos aqui, né? Que Deus olha, Deus viu e Ele vê que tudo que Ele faz é bom. Então vamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus, vamos aprender a confiar que Deus tem preparado tudo para as nossas vidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz. Beijos!